Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos, sou o CEO e fundador da Inovatio, uma agência de inteligência artificial com tráfego pago, e eu sou o gestor de automação dessa agência. Eu fiz esse canal aqui para ensinar pessoas que já estão trabalhando com o N8N a implementar novas funcionalidades. Como no vídeo de hoje, a gente vai abordar a questão do follow-up. Isso é uma grande dor do mercado, né? Você ir atrás de leads que mandaram mensagem, mas pararam de responder. E de todos os que eu vi hoje na internet, pelo menos eu fiz um pouco diferente, eu fui por outro caminho, então acho que foi um caminho mais simples e que está resolvendo bem o meu problema. Eu vou mostrar para vocês como que eu estou usando isso na prática e como que ele funciona mesmo, como que eu configurei ele mais ou menos. Esse tipo de vídeo aqui é para quem já sabe mexer com o N8N, já tem alguma familiaridade, já montou seu primeiro agente e tudo mais. Mas se você quer aprender do zero a montar o seu agente, eu tenho um programa de acompanhamento, onde eu vou montando junto com você, desde o início, até as funcionalidades mais avançadas. Então, se você tem alguma dúvida, quer ir atrás desse acompanhamento para aprender, você pode clicar no link aqui embaixo que eu vou deixar na descrição para entrar em contato comigo, para que a gente consiga montar isso daí junto. Mas hoje eu vou mostrar aqui mais ou menos como que eu fiz esse fluxo de follow-up. E aqui está o fluxo do meu agente diário. Essa parte aqui, tem muito disso na internet já, que é a estrutura do agente, né, e tudo mais. Mas eu vou explicar meio por cima aqui como que ele funciona. Depois a gente parte para a parte do fluxo de follow-up. Aqui eu recebo as mensagens e tudo mais, verifico se o usuário existe no meu banco de dados, porque como a gente quer fazer um follow-up, a gente quer pausar o bot em determinados momentos, a gente precisa cadastrar os usuários. Para eu saber que naquele telefone o robô está pausado, naquele telefone eu tenho que fazer um follow-up. Então a gente precisa ter um banco de dados externo. Nesse caso eu uso o Supabase, que ele já tem uma integração com o N8N, então é muito fácil da gente fazer essa manipulação dos dados. Se o usuário não existe, eu crio, se o usuário existe, eu avanço. Aqui eu faço o debounce das mensagens, né? As mensagens chegam, eu espero alguns segundos, que eu defino aqui, e depois eu verifico o banco novamente, para ver se nesse tempo que eu estava esperando chegaram novas mensagens ou não, para fazer aquela concatenação das mensagens, né, de mensagens quebradas, essa tratativa. Esse agente também ele é capaz de fazer o agendamento de reunião para a gente, né? Agendamento, reagendamento, cancelar e tudo mais. E o jeito que eu faço para mover dentro do CRM hoje, eu utilizo um agente para gerar a resposta e outro agente para analisar o status da conversa. Eu passo para ele a mensagem enviada pelo usuário e a resposta que a IA gerou. Para que, dependendo do contexto da conversa, em que ponto que ela está, eu pauso o bot ou eu movo dentro de um CRM. A gente usa o RD Station. Então, por exemplo, o usuário confirmou a reunião, a IA mandou uma mensagem falando: reunião confirmada, tal hora, tal dia, te vejo lá. Como que eu vou pausar o bot para esse cara? Para que, caso ele pergunte mais alguma coisa, atenda um humano, né? Eu passo isso para essa IA de status e ela pausa dentro do banco de dados para mim, para aquele usuário, porque ela viu que aquele atendimento foi finalizado. Então, é dessa forma que eu faço isso, porque a gente prefere pausar o robô sempre que for transferir para um humano, né? E beleza, aqui eu envio as mensagens e tudo mais. E aqui que eu faço a tratativa no CRM. E aqui está o fluxo do follow-up. Aqui, como que funciona? Eu inicio uma verificação a cada 5 minutos, eu inicio esse fluxo. O que ele faz para mim? Esse edit fields aqui é para eu configurar as variáveis, né? Quantos follow-ups eu vou querer para cada usuário e qual que é o intervalo em horas para esses follow-ups. Aqui eu coloquei 1 hora para teste. Então, de 1 em 1 hora eu vou mandar uma mensagem de follow-up para os usuários que pararam de responder. Como que eu verifico isso? Sempre que a IA envia uma mensagem, ela salva a hora que ela enviou essa última mensagem. Ela enviou a mensagem tipo 5h30, ela vai salvar esse horário e de 5 em 5 minutos eu vou verificando. Eu vi que a última mensagem que eu enviei para o usuário foi, por exemplo, eu vou dar um teste aqui para mostrar para vocês. Last message, a última hora que eu enviei, 5h51. 6h51, aí eu faço uma verificação no if, para verificar se a última mensagem é depois do intervalo que eu especifiquei no edit fields. Então, por exemplo, eu pego o horário atual, subtraio o valor que eu botei no edit fields, então agora é 6h04. Subtraio 1 hora disso, vai ficar 5h04, e eu verifico se a última mensagem que eu enviei é antes de 5h04, entende? Se for, eu avanço. Por quê? Porque já passou o intervalo que eu determinei para ele. Aqui ele avançou, beleza. Aí eu tenho acesso aqui ao mesmo banco de dados que eu tenho na minha IA que gera a resposta, para que o follow-up seja de acordo com o momento que aquele cara parou na conversa, que aquele lead parou. Então, por exemplo, a gente está apresentando o serviço ainda.
Aí a IA vai falar alguma coisa sobre isso. Vai falar, você ainda tem interesse no nosso serviço e tal. Se a gente parasse na parte de agendamento, ela ia vir bater nessa tecla. Oi, a gente pode concluir nosso agendamento, tá tudo bem e tal. Então, é desse jeito que ela funciona. Então, vamos ver o que ele vai gerar para mim aqui. Eu só mandei uma mensagem de teste, só um olá. Oi, percebi que você entrou em contato, mas não tivemos a chance de conversar mais. Tem alguma dúvida ou algo específico que eu possa te ajudar? E agora que vem uma das partes mais chatinhas, assim, do follow-up. A gente não quer que a IA faça follow-up de madrugada, nem finais de semana, porque não são horários comerciais, não é bom mandar mensagem de madrugada pro cara, ele não vai responder. Então é capaz até de bloquear o número, né? Então aqui eu faço uma verificação, onde eu verifico se o dia de hoje contém domingo, contém sábado, é maior do que 9 e menor do que 17, o horário atual. Por quê? Dessa forma eu consigo mandar as mensagens apenas se todas essas condições forem satisfeitas, não é sábado, não é domingo, é depois das 9 e antes das 17, eu mando o follow-up na mesma hora. Se essas condições não forem satisfeitas, eu passo uma verificação diferente. Eu dou um update no meu banco de dados, onde eu criei uma coluna em relação às mensagens do follow-up, para esse caso aqui. Aqui nessa parte eu vou explicar mais ou menos o que ela faz. Eu tenho um código em JavaScript que ele verifica o horário atual e ele pega o próximo horário comercial disponível. Então agora, por exemplo, são 6 e 7, não está dentro do horário comercial. Então ele vai pegar o próximo horário comercial disponível, que no caso é às 9 da manhã de amanhã, porque hoje é terça e amanhã quarta-feira. Se hoje fosse sexta, ele pegaria o primeiro horário de segunda-feira para enviar o follow-up. Nesse caso aqui, eu tenho que dar um wait, né? Eu vou ter que esperar esse momento chegar. Para que eu não mande outros follow-ups, não dê outros waits enquanto eu estou esperando para enviar esse daqui, eu atualizo uma variável dentro do meu banco de dados, que ela diz respeito ao momento que eu estou enviando a mensagem. Então essa mensagem será enviada e eu não preciso enviar outra, entende? Para que não haja duplicação do follow-up, que eu não mande 2, 3, 4, 5, 10 vezes o mesmo follow-up para o cara. Então, quando eu estou esperando chegar o horário para o follow-up, eu não mando outro. É para isso que eu fiz essa tratativa. Então, por exemplo, aqui, se hoje fosse sexta-feira, eu atualizo o meu banco de dados para esse usuário, para que a mensagem de follow-up está no status esperando. Tem lá, status follow-up. Qual que é o status do follow-up? Esperando. Esperando o horário chegar. Aí aqui eu rodo o código JavaScript e aqui dou wait. Aqui o wait eu coloquei 2 segundos de intervalo, só para a estrutura é essa, só preciso trocar essa variável. Em vez de deixar isso daqui, eu coloco para momento específico e pego essa variável aqui. A gente pode ver aqui ó, que o momento específico que ela pegou vai ser amanhã, dia 26/3 às 9 da manhã pelo horário de Brasília. Aí ele vai mandar esse follow-up amanhã. Para que não carregue novamente, eu atualizo o banco de dados aqui. Não sei se ficou tão claro, mas se tiver alguma dúvida, só comentar. Beleza. Depois que eu espero esse tempo, eu preciso verificar o banco de dados novamente. Por quê? Se nesse meio tempo um humano interveio na conversa, o atendente interviu na conversa, mandou uma mensagem, nesse caso a gente pausa o bot. Então, aí eu verifico aqui se nesse intervalo de tempo o robô foi pausado ou não. Se nesse intervalo de tempo o robô foi pausado, o follow-up não continua. É dessa forma que está funcionando. Aqui eu verifico isso. Pause bot is falso. Se for falso, ele vai por cima e envia a mensagem. Então eu vou concluir aqui o follow-up. Estou simulando uma conversa aqui agora para a gente ver ele funcionando, né? Então eu fiz uma pequena alteração no fluxo que aqui eu estava usando esse Basic LLM aqui para a gente quebrar as mensagens. Só que para um follow-up eu acho que isso não é tão necessário, porque as mensagens vão menores, né? Então é algo mais direcionado. Então acho que não precisa ter quebra de mensagem, até porque as mensagens que eu coloquei ali como exemplo são bem pequenas. Então eu desativei isso aqui só para não ter que ficar usando o token à toa. E vamos ver agora como que ele vai responder. Vamos ver se já passou 1 minuto de teste. Ainda não. Então vou aguardar um pouquinho. Beleza, agora passou 1 minuto já do teste que eu coloquei. E a gente vai ver como que ele vai funcionar agora. Ele rodou, ele está verificando a cada 10 minutos. Vendo que passou o intervalo que eu defini, ele avança. Aqui, lembrando que ele faz a verificação se está dentro ou fora do expediente, que no caso está fora. Normalmente ele esperaria até as 9 da manhã do dia seguinte. Só que eu coloquei um intervalo de 2 segundos para a gente conseguir acompanhar aqui. E ele mandou para mim lá, vamos ver o que ele mandou aqui. Oi, cheguei a ver sua mensagem, mas não tive retorno. Ainda faz sentido para você conversar? Como que ele funciona? Eu boto numa contagem aqui de follow-ups, onde a quantidade é 4. Então ele vai mandar 4 follow-ups quando for o quarto, né? Quando for o último, ele vai mandar uma mensagem de despedida, ele vai encerrar o atendimento. Então, para que eu não tenha que mudar isso em outro lugar, eu coloquei aqui dentro. Então eu coloco aqui 5, aí ele vai mudar para 5, eu deixo 4,
mantendo 4 e tal. Aqui é o intervalo em horas, no caso eu fiz uma pequena alteração para 100 minutos para eu conseguir mostrar para vocês. Então é assim que está funcionando, basicamente. A cada 10 minutos ele verifica, ele faz a verificação inicial se aquele lead é qualificado para o follow-up, gera a mensagem baseada na onde eu parei no entendimento e verifica se dá dentro do horário do expediente ou não. Depois, quando ele envia a mensagem e sai fora do loop, né, eu pego o ID do usuário que eu peguei no banco de dados lá atrás, eu atualizo o número de follow-ups com o número atual mais um, então eu busco isso também do Node que eu consultei lá atrás, pego o número que está lá e adiciono mais um, para que a gente consiga atingir o limite de follow-ups. Eu coloco que a última mensagem foi enviada agora, então o próximo follow-up é daqui a 1 minuto. E eu coloco o status do follow-up como enviado, para que ele consiga passar daquela primeira verificação e consiga enviar novamente. Então, é desse jeito que funciona o fluxo hoje. Bom, eu acho que esse vídeo fica por aqui. Se eu não conseguir ser muito claro, se ficou alguma dúvida, pode perguntar aqui nos comentários que eu com certeza vou responder. E também, se vocês quiserem novas integrações, novas funcionalidades, eu só pedir também que eu também grave um vídeo. Por exemplo, integrações com CRM, isso é algo muito importante. Então, baseado no status da conversa, mover dentro do CRM, tudo isso agrega muito valor ao serviço, né? Então, eu acho que eu fico por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar lá no Instagram, falar comigo, deixar no comentário aqui que a gente vai responder. Eu vou deixar o nosso site aqui também, caso você queira contratar esse tipo de serviço para a sua empresa. Ele vai estar aqui na descrição. Então, é isso e até mais.